Glória ao nome do Senhor. Só um minutinho, eu vou abrir aqui para fazer uma paradinha aqui. Tem o irmão aqui da Vila Prudente, nosso irmão Genivaldo, sua esposa, veio com o Marcos e a Viviane. Eu não os apresentei, também não apresentei o presbítero dos Santos e os irmãos da Independência. Mas o que nós vamos dizer para eles esta noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais 10. Continuando, vamos lá, nós lemos um texto da palavra de Deus aqui. E quando Deus diz nesse texto da palavra de Deus, aleluia, 11 aos Hebreus, e todos morreram na fé, sem haverem recebido as promessas. Todos quem? Este texto da palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, tem aqui uma lista de homens e mulheres de Deus, que começaram a história desde Abel, e vai falando aí uma lista de homens e mulheres, que venceram, morreram na fé. A fé não morreu neles, mas eles morreram na fé. Aleluia, eles não receberam a promessa que Deus lhes havia dado. Mas tem uma coisa que eles tinham. A Bíblia diz que eles viram. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém vai ou deseja ir a algum lugar, se este lugar não lhe oferecer alguma atração. Quando alguém vai viajar, esse alguém ele vai viajar para um lugar porque ele espera que aquele lugar vai lhe proporcionar conhecimento de alguma coisa diferente. Tem alguma coisa que lhe atrai. E quando nós entramos então olhando para essas questões aqui, do que é ser um peregrino, todo ser humano ao nascer, a mãe dele dar à luz, ele se torna um peregrino. Todo ser humano, por quê? Porque a terra não é lugar de habitação eterna de ninguém, nem do crente nem do descrente. Nós precisamos entender uma coisa: todos que estão na terra estão passando, é uma passagem rápida. O problema é que nós precisamos saber, e para onde nós estamos indo? Muita gente não sabe para onde está indo, e nem sabe o que lhe aguarda no final desta peregrinação. Esta caminhada peregrina já foi explicada aqui esta semana. Já ouvi esta semana aqui palavras maravilhosas. Já ouvi aqui na segunda-feira que nós devemos perseverar na oração, no jejum e na palavra. Já ouvi também na terça-feira que nós não devemos nos embaraçar e, se for preciso, sofrer pelo Evangelho. Já ouvi aqui na quarta-feira, glória ao nome do Senhor, que estamos indo para a casa do Pai. Já ouvimos aqui, louvado seja Ele, que estamos para o nosso lar celeste. Já estamos a ouvir aqui o que é um peregrino que não se adequa com o que tem nesta terra. Glória a Deus. E todos nós que estamos na terra, somos peregrinos, porque peregrino é aquele que não tem um lar, é aquele que está em busca de um lar, é aquele que está em busca de uma morada definitiva. E neste sentido, todo ser humano na terra é um peregrino. Acontece que quando você aceitou Jesus, você, aleluia, aceitou porque recebeu alguma promessa, alguma orientação que Ele atraiu. Glória a Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, não vou pregar muito hoje, porque eu sei que vocês, pode ser que estejam cansados, mas eu sei que você não vai sair daqui da mesma forma. Tu vai sair daqui mais abençoado em nome de Jesus. Você vai sair daqui com a esperança renovada. Você vai sair daqui sabendo para onde você está indo. Você vai sair daqui com uma visão diferente do que lhe aguarda no final da sua caminhada. Glória a Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhando para esse autor aos Hebreus, ele declara, louvado seja Deus, que todos os heróis da fé, eles viram de longe a promessa. Eles viram, eles creram e abraçaram. Aleluia! Quantos têm promessa de Deus aqui nesta noite? Olha só, todos estes homens aqui, eles haviam tomado a decisão de sair do lugar que eles haviam nascido para algum lugar. Para o lugar que nós estamos indo também. E neste caso aqui da palavra de Deus, nós vemos que Deus lhe deu para eles revelações claras do que eles haviam, aleluia, aceitado para receber no futuro. Eles viram de longe. Você também não viu o céu ainda não. Você sabe que está indo para o céu. E quem não aceitou Jesus ainda, precisa entender também esta visão da palavra de Deus. Porque todo ser humano é um peregrino, está passando na terra. E no final desta andada aqui na terra, tem dois lugares que os dois são eternos. E para um deles, todos nós vamos. Todos nós. O apóstolo João, a Bíblia chama ele de apóstolo do amor.
Eu ouvi aqui nesta semana, a nossa irmã pregou ali em João capítulo 14, versículo 1. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus diz para quem? O apóstolo João, ele diz assim no 1 João 1,3. Nós temos falado daquilo que nós vimos e ouvimos. Disto nós testemunhamos. O Senhor Jesus era amigo do apóstolo João, diz a Bíblia que ele reclinava ao peito de Jesus. E Jesus então fala para João, olha João, na casa do meu pai tem muitas, uma delas é a minha. Uma delas é a minha, Dailton. Uma delas é minha, eu vou lutar e vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Se você quer ir também, lute para chegar. João, ele acreditou, ele creu. Jesus de João, na casa do meu pai tem muita morada. O desejo de João era tão grande para estar com Jesus. Aleluia. Aí no capítulo 12, versículo 26, Jesus diz para João, olha João, porque eu creio que Jesus ali numa conversa com o apóstolo João, Jesus diz para João, vou falar um negócio para você. Na casa do meu pai tem muita morada, só que tem algumas coisas que é necessário. Ele diz assim, João 14, 12, 26, o que é necessário? Aquele que me serve, siga-me. E aquele que me segue, aonde eu estiver, estará ele também. E aquele que me servir, meu Pai o honrará. E o João acreditou nestas coisas. João acreditou, gente. João acreditou, vocês estão acreditando também? Uma das casas do Pai é sua também, uma da morada do Pai é sua, eu creio. Eu creio que lá tem uma morada para você também. Lá tem uma morada para você. A casa do Pai é grande, irmão, é grande. Daqui uns dias Jesus vai, é crucificado e João fica. João ficou, para José. Mas ele acreditou na promessa, ele creu. Ele creu, irmão Regina, e começou a pregar. Começou a pregar porque a fé na promessa que Deus lhe havia feito, gravou no coração dele e não saiu mais. E aí quando alguém perguntar, por que vocês estão pregando isso? Eu estou pregando do que eu vi, do que eu ouvi. Estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus, estou falando do céu. Pegaram João, já na sua velhice, jogaram lá na ilha chamada Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha para exilados políticos, criminosos, que pecavam contra o Império Romano, e eles lançavam lá para de lá não sair mais. Pegaram o apóstolo João e jogaram lá. Imagina agora só um senhor de idade já avançada, cansado, longe de casa, longe da sua terra, longe da sua família, não tinha condições, não tinha recurso, e nem que soubesse nadar não alcançava mais, porque o corpo não aguentava. Mas ele estava acreditando na promessa. Ele estava acreditando na promessa. O que Deus está dizendo para nós, você precisa entender que Deus te fez uma promessa. É porque talvez você não entendeu ainda a dimensão desta promessa. Mas Deus te fez uma promessa. E o apóstolo João prega, jogam ele na cadeia. Imagina só agora uma pessoa com mais de 80, 90 anos, num lugar daquele ali, glória a Deus, e agora qual era a esperança dele? Talvez ele estivesse um pouco desiludido. Talvez ele estivesse um pouco desiludido daquela prisão, uma ilha que não tinha como ele sair dali. Mas aí Deus, aleluia, o Senhor Jesus era amigo de verdade. Ele era amigo de verdade e ele é seu amigo de verdade. Ele te fez uma promessa, ele não te deixa, ele não vai te deixar. Apóstolo João então naquela ilha de Patmos, e Deus começa a visitar o apóstolo João. E numa destas revelações, no livro do Apocalipse capítulo 21, louvado seja o Senhor, nos diz a Bíblia no Apocalipse capítulo 21, que João teve uma visão, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Olha só, ele viu um novo céu e uma nova terra, mas até aí, o que queria dizer para ele? Quase nada, só das coisas que estariam acontecendo na terra. Mas no versículo 2 do capítulo 21, aí ele diz assim, eu, João, vi a santa cidade. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Eita, glória ao nome do Senhor. E aí naquela visão ele já começou a ficar alegre.
Quando chega no versículo 9, aleluia, é aqui que você precisa entender o lugar para onde você está indo. Este lugar aqui é para aqueles que aceitam Jesus e querem um futuro de glória. Este lugar aqui vai ser revelado, é revelado para nós, para aqueles que aceitaram e para aqueles que aceitaram Jesus e desejam no final desta peregrinação na terra, ter um lugar de paz e repouso eterno. Quantos querem ir para lá? Quantos querem ir para lá? Meu amigo, minha amiga, se você não aceitou Jesus até hoje, hoje você tem a oportunidade de tomar a decisão, porque você também está peregrinando e tem uma cidade te esperando. Ou ela está para cima ou está para baixo. Quem decide para onde quer ir é você. E aí então no capítulo 21, versículo 9, olha só o que o apóstolo João falou assim, olha. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Olha o que o anjo falou com ele. Falou comigo dizendo, vem e te mostrarei a esposa, a mulher do Cordeiro, a Nova Jerusalém, que também a igreja está envolvida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha só a visão que ele teve do lugar para onde ele estava indo, do lugar para onde nós estamos indo. Você precisa e eu preciso entender que eu não deixei o mundo simplesmente por deixar. É porque Jesus me escolheu, me alcançou com a sua misericórdia. E a promessa dele é tão grande que eu não posso esquecer. Eu tenho que fazer igual os pais heróis da fé. Crer, me agarrar com ela e confessar que eu sou peregrino. E eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá. Quem está indo comigo, dê glória a Deus. Dê glória a Deus e vamos. E aí ele declara no verso 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte. E mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha só que coisa linda. Levou ele a um alto monte. Vem comigo, João. Levou, arrebatou em espírito. E de lá ele mostrou aleluia. Ele mostrou aleluia. Começou a dar uma visão externa, da parte externa da cidade. Olha que coisa linda. E ele diz assim, olha só. E tinha a glória de Deus. Primeiro esta cidade, a Santa Jerusalém, descia de Deus, vinha do céu. Aí ele diz no versículo 11, e tinha a glória de Deus. Vocês sabem o que Deus está guardando para você? Vocês sabem qual é a promessa que Deus fez para mim? A promessa que Deus faz para aqueles que servem ao Senhor é que vai morar numa cidade que lá tem a glória de Deus. Lá tem a glória de Deus. Nós não desejamos a glória de Deus. Nós não queremos a glória de Deus. Eu vou morar numa cidade que lá tem a glória de Deus. Olha só. E aí ele começa a descrever, dizendo, glória a Deus. Oh, maravilha. Aleluia, descia do céu e tinha a glória de Deus. E aqui tem um mistério muito maravilhoso. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecendo. Meu irmão, eu fui ver esse negócio de jaspe, ou pedra de jaspe. A pedra de jaspe, ela não tem cor definida. Uma das coisas que mais chama a atenção de alguém em um lugar é a iluminação. É uma das coisas que mais chama a atenção em uma pessoa, em qualquer lugar que ele vai, é a iluminação. Você não via numa igreja que estivesse escuro se não tivesse nada aqui. Você não vai no lanchonete se estiver escuro. Você não vai num lugar que tiver tudo escuro, tudo cinzento. Vai, dificilmente você entra. Mas quando tem luz, atrai. E quando, olha, uma das coisas que me chamou a atenção, quando o apóstolo João, ele viu a Santa Jerusalém, ele viu luz, ele viu luzes. Glória a Deus, olha só, o jaspe ele não tem cor definida. Ele pode ser vermelho, ele pode ser verde, ele pode ser azul, ele pode ser violeta, ele pode ser verde escuro. Depende do ângulo que você olhar, ele muda de cor e reflete as outras cores daquele jaspe. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo João, ele viu a santa cidade e quando ele olhou, ele viu aquele colorido glorioso. Aleluia. E ele começa a descrever, ou seja, a Nova Jerusalém, para onde eu vou. Aleluia. Para onde eu me virar, vai ter um colorido novo. Não precisa de controle remoto. É a luz de Deus que vai brilhar naquele lugar. É o lugar para onde você está indo. Dá glória a teu Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus eterno. Então a Santa Jerusalém, ela tem a iluminação necessária e perfeita. As
cores necessárias para nos atrair com a sua própria iluminação. Glória a Deus. É um retrato da igreja, é um retrato da Nova Jerusalém, e a glória de Deus vai estar ali brilhando, vai estar ali brilhando aquele lugar. Eu quero ir morar lá, eu vou morar lá, estou lutando para chegar lá. E se você aceitou Jesus, fica firme, não desanime, ainda que a luta seja grande. Você não foi para a ilha de Patmos ainda, mas ainda que estivesse lá, Deus se revela para aqueles que estão em prisões, Deus se revela para aqueles que estão desanimados, Deus se revela para aqueles que estão fracos. E nesta noite Deus está dizendo: não importa as cadeiras que o diabo tenha querido colocar na sua vida, hoje a glória de Deus resplandece na tua vida, e tu vai ter uma visão da glória do céu. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o apóstolo João tem esta visão, e ele começa de longe, de fora, e ele começa a dizer: olha só, e tinha um grande alto muro, 12 portas, em cada porta um anjo, 12 anjos, 3 portas de cada lado, e em cada porta um anjo na porta. Aleluia. Já dá para pensar para que aqueles anjos estão ali. Logo após nós vamos ver por que aqueles anjos estão ali. Nas portas, 12 portas, 3 de cada lado, e em cada porta tinha um anjo. E aí ele vai descrevendo, glória a Deus, aleluia. E tinha um grande alto muro, com 12 portas, 12 anjos, e o nome escrito das 12 tribos de Israel. E da banda do nascente, poente, norte e sul, de cada lado 3 muros, 3 anjos, 3 portas, com cada um anjo. E o muro da cidade, 12 bases, fundamentos, e nelas o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Oh, que coisa linda! E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro. Até para medir a cidade não podia ser uma trena comum. Não podia ser uma trena comum, era uma trena de ouro. Aleluia. Para medir as portas, para medir os muros, não podia ser qualquer coisa. Era o anjo que estava ali para medir. E o João vai ficando embelezado com aquela visão de glória. E ele então começa e descreve assim: olha, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a altura e a largura, e mediu a cidade com 12 canas, até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, ou seja, um cubo. E aí entra o mistério de Deus, porque 12.000 estádios, fazendo a conta, vai dar 2.200 quilômetros. Isso levado à terceira potência, você perde número, porque logo a segunda potência, ela já vai para 4 milhões e quantos mil quilômetros. Quando você leva a terceira potência, você perde o número. Quando você calcula, porque ela é um cubo, do jeito que ela tem para o lado, tem para o outro, tem para cima. Oh glória, eu estava vendo que só o muro dela tem quase 70 metros de altura. Oh glória a Deus. Agora você imagina, glória a Deus, se faz os cálculos, aí você pergunta: por isso é que o apóstolo João, aleluia, ele não quis mais largar do pé de Jesus. Quando Jesus diz: tem muitas moradas, eu não entendia porque era tão grande, mas quando você faz as contas, pode multiplicar por milhões o número de moradores, por bilhões, que aqueles que se converter já tem um lugarzinho reservado lá. Eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá. Você também vai. Aceita Jesus, fica firme e obedece. Oh, glória a Deus. É por isso que o apóstolo João acreditou, porque ele teve uma visão. Quando Jesus diz: na casa do meu pai tem muitas moradas. E alguém pensa assim: o que eu vou fazer no céu? É infinito, é infinito. E aí esta visão ainda era uma visão que ele estava tendo do lado externo da casa, do lado externo da cidade. Aí ele vai passando aqui, glória a Deus, e mediu o seu muro, 144 côvados, dá 164,5 metros quadrados de altura. E a fábrica do seu muro era de jaspe. A fábrica do muro era de jaspe. Glória ao nome do Senhor. Imagina só, e as ruas, olha só, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro. Glória a Deus. E os seus fundamentos, olha só os seus fundamentos. Aqui quando vocês vão fazer uma casa, cava no barro lá e taca ferro para dentro, concreto. Sabe o que era as bases lá? Sabe o que era a sapata? Jaspe, sardônica, aleluia, oh glória. Oh, derraçori que bias. Lá mandou como desce, meu Deus.
Quando João viu aquelas bases resplandecendo de todas as cores, glória ao nome do Senhor, glória a Deus. E ele começa a descrever, era jaspe, era sardônica, era, sabe, todo tipo de pedra preciosa. E ele fala assim, as 12 portas eram 12 pérolas, olha que coisa maravilhosa. Pérola também não tem cor definida. Pérola também pode ser de qualquer cor, ou seja, ela pode ser, aleluia, colorida, pode ser azul, pode ser verde, pode ser branca, pode ser cor de ouro, glória a Deus. Então as portas da Nova Jerusalém, por onde você vai entrar, tem anjos e tem colorido, tem brilho, tem glória, é para lá que a igreja está indo. Você mora às vezes em um lugar que é rato caindo dentro de casa, é cobra correndo por dentro, é goteira pingando, mas eu vou morar no lugar de glória, eu vou morar numa cidade, glória a Deus. Oh, maravilha do céu. O que o apóstolo João conseguiu transmitir para nós, aleluia, é maravilhoso, mas não tem como a gente escrever e nem compreender tamanha beleza, porque eu não vi ainda, mas eu vou ver, nós vamos ver, nós vamos ver, nós vamos contemplar de perto. E ele começa pulando aqui um pouco, correndo um pouco, a Bíblia diz a cidade. Ele diz assim, não precisa de templo, lá não tem templo. O templo é o próprio Cristo. Lá não tem lâmpada, a lâmpada é o próprio Cordeiro. Eita, glória a Deus. É o próprio Cordeiro, é o próprio Deus, é o próprio Senhor, glória a Deus. E ele continua descrevendo, glória a Deus. Aleluia, lá as portas não se fecham durante o dia, porque lá não tem noite, lá é de dentro. Eu estava pensando, tem umas certas regiões aqui do globo terra, que lá é praticamente 24 horas sem noite, glória a Deus. E às vezes eu ficava pensando, como é que pode um negócio desse? Pois eu vou morar numa cidade que não tem noite, não tem ladrão, não tem maconha, não tem cigarro, não tem cachaça. Lá só vai ter louvor e glória, lá só vai ter aleluia. Coisas maravilhosas, graças a Deus. E ele então diz assim, mas tem uma coisa, aí tudo isso que Deus revelou, aí no versículo 27, Jesus revelou para o apóstolo João, só que tem uma coisa, João, lá não entra nada que contamine, lá não entra abominação, não entra mentira, essas coisas aí não vão entrar lá, só vai entrar aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro, se o teu nome está lá, continua andando, continua com Jesus, porque quem já aceitou Jesus, está escrito o nome lá, é deixar o nome escrito lá e continuar, porque o lugar é de glória. Aí ele viu todas essas coisas, a visão externa, isso aí foi a visão externa que ele teve da cidade. Acabou? Não acabou não, não acabou não. Versículo 21, capítulo 22, versículo 1, aí ele diz assim, vamos ver o que tem dentro da cidade, João, vamos entrar na cidade. Ele já estava, sabe, anestesiado de tanta glória, de contemplar a visão externa. Aí ele diz assim, vamos entrar lá para dentro agora, que eu vou te mostrar alguns pontos que tem lá dentro, algumas coisas que você vê se te chama a atenção. Aí ele diz assim no versículo 22, no capítulo 22, verso 1, e mostrou o rio puro da água da... Aí nós começamos a pensar. Ele entrou para dentro da cidade. Aí a primeira coisa que ele viu foi um rio de água pura, um rio de água viva. Aí te faz pensar lá no passado, te faz levar lá para o livro de Gênesis. A Bíblia nos diz no capítulo 2, no versículo 10 do livro de Gênesis, que quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no paraíso, não é? Colocou o homem no paraíso, e lá tinha um rio, não tinha um rio? Tinha um rio, estão lembrados? Tinha um rio só, mas esse rio se dividia em quantas partes? 4 partes, vamos aprender um pouquinho. Esse rio se dividia em quatro braços. 4 braços, você já começa a pensar. Alguém tem lembrança aí de como que era o nome do primeiro rio? Pison quer dizer o quê? Pison quer dizer plenitude. Aqueles 4 braços ali te faz pensar alguma coisa, não faz não? Glória a Deus. Aqueles 4 braços, era um rio só, mas se divide em 4 braços. Te aponta para quê? Tem paraíso sem cruz? Olha lá para o passado. Olha lá para Gênesis. Um rio com 4 braços. Ali, um daqueles braços, que se chama Pison. Pison quer dizer plenitude. Quem quer vida, meu irmão, precisa descobrir onde é que eu vou encontrar a plenitude da vida.
As pessoas do mundo, elas lutam para ficar ricas, milionárias, e buscam prazeres em todos os lugares, de todas as suas formas, e elas acabam infelizes, elas acabam decepcionadas e acabam com seus sonhos, porque só existe plenitude de vida em um braço que se estendeu lá na cruz do Calvário. Nele, Jesus o Nazareno, você vai encontrar plenitude de vida. Quem já encontrou ele, dá um glória a teu Deus nesta noite em nome de Jesus. Primeiro braço lá no paraíso, Pison, plenitude, rio da vida que corre. Segundo o rio, qual era o nome? O que quer dizer Gion? Jorrando, aquele que de onde jorra. Tu quer ter vida plena? Tu quer entrar no rio da vida? É o outro braço, é o outro braço do Cordeiro, ei! É o outro braço do Cordeiro. É lá da cruz que vem vida para você. É lá da cruz que jorra vida para a tua alma, para a minha alma, para a igreja se satisfazer. Vai correr o mundo todo, pode até ficar milionário, mas se a cruz de Cristo não vai ter plenitude e nem vai jorrar vida. Porque vida, Jesus disse, sem mim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem vida. O nome do terceiro rio. Terceiro. Tigre, quer dizer o quê? Idekel. Idekel, tigre, que quer dizer? Forte, força, vida, ligeiro. O que quer dizer? Quer ter força? Alguém veio fraco aqui nesta noite. Alguém veio fraquinho que não está quase mais andando. Alguém veio fraquinho já dizendo, eu não aguento mais. Quando passar esse congresso eu vou desistir. Não, Deus vai te renovar hoje. Hoje Deus está dizendo, tu não precisa correr para lugar nenhum, porque não tem vida longe dele. Fica no teu lugar, dá glória a teu Deus, recebe força hoje. É dele que você precisa. Quarto rio, Eufrates, terra prometida. É lindo demais, não é não? A terra prometida é para onde você está indo. A terra prometida é para onde você está indo. Foi isso que Deus falou. O anjo chamou o apóstolo João e disse assim, eu vou te mostrar o que tem dentro da cidade. Lá está o rio da vida. Lá aquele rio que Adão não bebeu, Adão não se banhou, Adão não aproveitou. Mas João, a igreja vai para lá. Este é o lugar da noiva, este é o lugar da igreja. Dá glória ao teu Deus. Quem tem Cristo Jesus, levante a mão, agradeça a Ele, porque é da cruz que vem vida para você. Por isto que o ser humano ele pode correr para onde for no mundo todo. O rio da vida, quando, aleluia, preste atenção aqui, olha, preste atenção. Lá no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que quando Adão pecou, aleluia, o diabo fez ele pecar porque o diabo não queria que ele conhecesse o rio como realmente ele precisava. Ele foi se embelezar com aquilo que não era para ele ver. Tem muita gente na terra hoje, talvez tenha alguém aqui hoje ainda, que já se embelezou com tanta coisa na terra, em busca de ser feliz, e não vai chegar a lugar nenhum, porque quer vida, volta para os pés de Cristo, vem para os pés de Jesus, entrega a tua vida para Ele, busca a Deus, que Deus vai te dar prazer na vida que você tem. Quando Adão pecou, capítulo 3 do livro de Gênesis, verso 24. Está lembrado o que diz lá? Se você não lembrar, eu vou verificar a sua memória e marca para depois você ler. A Bíblia diz no capítulo 3, eles pecaram. Quando chega no capítulo 3, 24, a Bíblia diz que Deus colocou Adão para fora, a mulher para fora, e colocou o que em volta do jardim? Colocou o que? Querubim. E colocou o que mais? Uma espada flamejante que ela rodeava. Olha, uma espada viva. Uma espada viva. A espada viva de Deus, ela rodeia. Ela rodeia para te livrar do mal. Ela te rodeia para te proteger. Mas lá foi colocado para ninguém ter acesso ao rio.
para ninguém ter acesso à árvore. Então ficou lá. Agora passa todos esses anos e apóstolo João, Deus leva ele lá e te mostra, João, esse aqui é o rio. Agora louvado seja o Senhor, o rio que estava guardado por um anjo, mas Jesus vem lá no João 14:6 e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai no céu por mim. Ou entra por ele, ou não chega no rio da vida. Ou entra por ele, ou não tem plenitude. Ou entra por ele, ou não tem força. Ou entra por ele, ou não tem jorro, ou não tem alegria. Ou entra por ele, ou não tem terra prometida. Entra por ele nesta noite, porque as promessas de Deus permanecem vivas. E este rio ficou escondido, gente. Ficou escondido na história. Sabe quem teve revelação deste rio durante a história? Chega lá no capítulo 47 de Ezequiel. Deus deu uma visão para Ezequiel dizendo assim: olha, Ezequiel, dá uma olhada no trono de Deus. E ele viu as águas correndo debaixo do altar. E essas águas corriam, oh glória ao nome do Senhor. Ele teve esta visão, o rio sai debaixo do trono de Deus. Zacarias capítulo 14:8 ou 12:8, Zacarias teve a mesma visão, de águas que ele purificavam, glória a Deus. Então quando chega, oh coisa maravilhosa do céu, você pode dar uma glória a Deus. Eu sei que você está cansadinho, eu sei que muitos estão cansados aqui igual eu, mas são coisas lindas demais. Aí Jesus está na terra. Aí ele pega, faz uma viagem lá para o lado de Samaria. Chega lá meio-dia num poço. O que Jesus encontrou ali? Preste atenção, vai bebendo. Água fresca é bom beber assim. Degustando igual chocolate no céu da boca. Jesus chegou lá no poço de Samaria. Aí que ele chegou, encontrou uma mulher lá. O que Jesus falou para aquela mulher? Capítulo 4, verso 10. Me dá dessa água para beber. O que a mulher falou para ele? Como é que tu, sendo judeu, vai pedir água para uma mulher samaritana? Porque os dois não se batiam. Já, judeus e samaritanos, 1000 anos antes de Cristo, já estavam encrencados. É igual hoje. Aí Jesus assim, rapaz, mulher. Jesus olhou para aquela mulher. Ó, presta atenção, mistério de Deus aqui, mistério, ó, presta atenção. Jesus disse para a mulher: se você conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te pede água, você lhe pede água para beber, e ele te daria água viva. Aí a mulher assim, primeiro mistério, só pede água viva quem conhece o mistério de Deus. Quem conhece aquele que fala com você nesta noite. Quem fala com você é Jesus, não o pastor, não, é Jesus, é a palavra dele. A palavra dele, se você conhecer ele, tu vai pedir água viva e ele vai te dar. Tu vai ser renovada, tu vai ser renovado, tu vai voltar a ter alegria. Vai. E a mulher fala o que para ele? Rapaz, tu não tem nem corda, tu não tem balde, tu não tem canto, como é que tu vai tirar a água daí? Aí Jesus assim, meu senta, se você me conhecesse, você ia me pedir, e eu te daria água da viva. Aí sabe o que a mulher falou? Senhor, me dá logo desta água, eu estou cansada de vir aqui todo dia. Eu estou cansada, todo dia, meio-dia, eu vim aqui buscar um pouco de água para beber. Me dá logo desta água. Jesus mudou a conversa, vai lá chamar seu marido. Olha como é que Deus dá água. Palavra para você, tu está bebendo esta noite. Tu está bebendo. Então não bebe se não quiser, mas vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, a tua alma vai ser saciada, a tua alma tu vai ser saciado. Jesus chamou a atenção dela pela palavra, e ela falou: agora eu quero dessa água, eu não vou ouvir mais que não. Ela bebeu água ou não bebeu? Diz a Bíblia que ela esqueceu aquele cântaro velho, a vida velha que ela tinha, ela não voltou mais lá para ti. Jesus, vai buscar seu marido, chamou a atenção dela. Opa, peraí. Eu não tenho marido? Eu sei. Eu sei que tu já tem 5 maridos, está com aí que é só um quebra-galho. Então pensa que Deus não conhece a tua vida, não. Então pensa que Deus não sabe que você está cansado, cansada. Você sabe que você... não aguento mais, eu não aguento mais, papai. Eu estou vendo. Estou vendo, se alimenta dele que ele vai renovar a tua força. Se alimenta dele que ele vai te renovar a alegria. Se alimenta dele que ele vai mudar o curso. Me dá logo desta água. Pronto, só estou falando, só citando.
foi revelado. Essas 3 pessoas. Mas quando chega lá no Salmo 46, aleluia. Aí no verso 4, alguém estava ali com as suas dores, pode o mundo se mover para cá, para lá. Pode haver terremoto, pode as serras sair do lugar, o rio mudar o curso, eu não sei nem o que vai acontecer. Mas ele diz assim, ó, mas na cidade de Deus há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É a cidade, olha a rua 1, olha a rua 2, olha a rua 3, olha a rua 4, olha a rua 5. Se é alegria, então recebe. Essa rua aqui também recebe alegria também, porque a rua de Deus, ele corre, o rio de Deus corre. Recebe aí, bebe água do céu, bebe a palavra, se alegra. Em toda a história, essas 4 pessoas viram esse rio, por revelação do Espírito de Deus. Aí agora, o anjo pega João e diz assim, ó, tá vendo esse rio? Era aquele que estava lá em Gênesis 2. Lá ninguém mergulhou, mas aqui tu pode mergulhar. Ele está correndo. Ele está correndo na cidade de Deus. Ele vai trazendo alegria. É o rio da água viva, é o rio da água pura. É a água cristalina, é aquela que purifica a alma do cristão. É a água que é limpa, é a água que cura, é a água que salva. É a palavra de Deus nesta noite. É o rio da água da vida, receba. Daqui a pouco eu paro. Você quer ir para casa já? Quer ir para casa já? Se quiser, porque não está gostando da água. Se estiver gostando da água, bebe mais um pouquinho. O que tem lá dentro, anjo? Aí o que Jesus diz lá em João 7,37? Teve uma festa lá em Jerusalém, que era costume, era a festa dos tabernáculos. Presta atenção uma coisa. Para você que acha que vai ser feliz em qualquer outro lugar, não vai, pode esquecer. Garanto que não vai. Garanto que você não vai ser feliz, nem vai ter paz em lugar nenhum, a não ser se beber de Jesus. Capítulo 7:37, festa dos tabernáculos. No último dia da festa era costume os sacerdotes judeus trazerem lá da água da fonte de Siloé, pegavam baldes de ouro, traziam água da fonte de Siloé, traziam até o pé do altar e derramavam ali, agradecendo a Deus e pedindo bênção por mais um ano. E continuava aquela coisa. Mas Jesus, no último dia da festa, ele se colocou de pé e disse assim: aleluia, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Não era o vaso de ouro, não, era de Jesus que tem e te dá água nesta noite para a glória de Deus. Olha, sabe do que ele estava falando? Isso aqui é para crente pentecostal e até aqueles que dizem que são sensacionistas já vão entendendo uma coisa. Jesus disse no verso 39 que ele está falando do Espírito Santo. Se não buscar o Espírito Santo de Deus, e a palavra não vai se saciar. A igreja precisa nos últimos dias beber desta água, água que está ali na palavra e o Espírito de Deus, porque no capítulo 7, 37 ao 39, Jesus disse que ele falou do Espírito Santo que haveria de ser dado, e nesta noite o Espírito de Deus quer te encher de alegria, te encher de paz, de força, de graça, porque o rio da água viva está aqui. É Jesus, é plenitude, é força, é graça, é promessa. Já vou parar, só um pouquinho. E aí então João disse: não, tá bom, vou parar com esse negócio de água. Se o anjo perguntasse, se João perguntasse para o anjo, que tem mais aí na rua, no meio da rua, da casa, da cidade? Ele diz assim: olha que coisa linda. O rio da água viva, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida. Dá mais um glória a Deus aí, dá um glória ao Senhor. A árvore da vida, lá no livro de Gênesis, foi proibido de comer, Deus colocou um anjo ali. Mas agora Deus chama João, aleluia, e ele diz assim, ele mostra ali a árvore da vida, glória ao nome do Senhor, e ele faz uma promessa lá no capítulo 2.
do Evangelho do Apocalipse, capítulo 2, e diz assim: olha, João, todo aquele que venceu, eu vou dar o direito de comer da árvore da vida. Olha que coisa maravilhosa. O Adão não comeu, mas você vai comer. Seja fiel até o fim, e Deus vai te dar de comer da água da árvore da vida. Dê glória ao teu Deus, porque a árvore da vida foi guardada para nós, foi guardada para mim, foi guardada para você. Comeremos dela e viveremos eternamente em glória com o Senhor. Então eu vou parar por aqui, mas para você ficar com um pouquinho de sede, não pode beber muito não. Você bebe o suficiente para outro dia você bebe um pouco mais. Glória ao nome do Senhor. E ele diz assim: tem uma praça ali, e esta praça, às vezes aqui nas grandes cidades hoje mais ninguém vai em praça. Não tem mais ninguém que vai numa praça hoje com medo. Ninguém mais tem coragem de ir numa praça hoje. Mas lá tem uma praça de ouro. Eu vou me sentar lá. Eita glória. Eu vou me sentar lá e vou contemplar a glória do meu Senhor. Que coisa maravilhosa, irmão. E aí nós vamos vendo essas coisas que eu vou parar. Eu vou parar por aqui, mas entenda, só para você renovar sua fé. Você está indo para um lugar que os muros são de ouro, ruas de cristais, as bases dos fundamentos da cidade, dos muros, são de pérolas, as portas são de pérolas, tem um anjo na porta, não entra cachaceiro, não entra pinguço, nem prostituto, não entra, só vai entrar se converter a Jesus. Quando se converte a Jesus, aí ele vai para lá. E eu vi, João viu, eu também quero ver. Aleluia, glória a Deus. João viu, eu também vou ver, você também vai ver. Ei, Deus está te convidando para ver a nova Jerusalém que Deus preparou para você morar. Ah, se eu soubesse cantar. Era um sonho, era realidade. De pé, igreja, por favor. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparados. Oi, para mim e para você. O que o Espírito diz à igreja: Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tudo veja. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. Quem já aceitou Jesus fica firme. João viu. Quem não aceitou ainda pode aceitar hoje. Rua de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho. Entrega a tua vida ao Senhor. Realidade. João viu a cidade santa. Se tiver alguém que quer vir para Jesus hoje, vem. Entrega a tua vida a Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Veja aí se tem alguém que quer vir para Jesus agora. Entrega a tua vida ao Senhor. Ele te recebe como filho, como filha. João viu e é não hora mais dos irmãos suportar evangelizarem dentro da igreja. Todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos. Quem vencer, quem quer vir para Jesus, vem. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. João viu e eu também espero ver. Vem para Jesus. O que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna. Vou orar por você, já vou orar por você, tá bom? Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados. Se tiver alguém na galeria que quer vir para Jesus,
na galeria, na nave da igreja. Se tiver alguém que aceitar Jesus, venha. Glória a Deus. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Graças a Deus. Giovana, Fernanda. Glória, meu Deus. Haverá mais noite ali, Não haverá nenhum clamor. verei os olhos de Jesus. Vamos para lá. Tocarei Tem alguém que quer vir para Jesus nesta noite? seu corpo em Na nave da igreja, na galeria. Se tiver alguém, venha. Vem, Jesus quer te salvar. Jesus te ama, está afastado. Se reconcilia hoje. Vem para Jesus, vem para Jesus. Glória a Deus. os olhos de Jesus E tocarei seu corpo as nações andarão a sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro. Aleluia. Vamos orar por ela. Senhor, meu Deus e Pai. Deus, toma essa jovem em tuas mãos, Senhor. Pai, recebe ela como tua filha, Pai. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida eterna. Meu Deus, que a partir de hoje, Senhor, Deus, em nome de Jesus, que haja agora libertação. Todo espírito de perturbação, sai agora. Em nome de Jesus, que haja libertação agora, Espírito Santo. Queime agora todo espírito de perturbação da vida desta moça. Que todo espírito de perturbação, de vício, toda amarração do diabo, cai por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante a mão aqui. Levante a mão. Fala, Senhor Jesus. Levante as duas mãos. Fala, Senhor Jesus. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, lava-me no teu sangue. Lava-me no teu sangue. Recebe-me como filha. E me dê graça e força para te obedecer e te servir a partir de hoje. Salve a minha vida e toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, toma essa jovem agora, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida eterna. Que ela permaneça firme, Jesus. Abençoe a vida dela. Senhor, que ela tenha paz na alma. Em nome de Jesus. Sai agora. Sai, eu te ordeno. Em nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito do mal sai. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus, seja liberta. Seja liberta agora. Pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, sai. Amém. Amém. Como que é seu nome? Márcia. Diga, Pai. Máxia. Fala, Pai do Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu Máxia. Você mora onde, meu Máxia? Na Moca? Vem com quem? Quem é seu irmão daqui? A Graça? Qual a Graça? Quem é a Graça que é a irmã dela aqui? Quem é a Graça? A irmã Graça ali, amém. Deus abençoe. Então fica firme agora. Agora você também é nossa família. É minha irmã em Cristo. Fica firme agora, amém? Em nome de Jesus. Fica firme. Irmã Graça, vamos cuidar dela. Fica firme, tá bom, Máxia? Deus abençoe sua vida. A partir de hoje, você é de Jesus. Jesus Cristo entrou na sua vida. Deus tem o mesmo lugar para onde eu estou indo. Um lugar de glória. Para onde esta igreja está indo. Você também vai com a gente. Fica firme. Tá bom, minha irmã? Deus abençoe. Fiquem firmes, jovens. Cadê os jovens aí? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, viu? Ela vai pegar seu telefone para a gente conversar. Irmão Francisco, vamos orar. Vem cá, irmão Francisco. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai. Tome, meu Deus, este homem em tuas mãos, meu Deus. Faz a obra na vida dele. Na alma, no espírito, no corpo, Senhor.
Cura a alma, o corpo dele, meu Deus. Faça dele, meu Deus, um homem regenerado, santificado, curado, liberto. Em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a vida deste homem. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Igreja de Deus, nós vamos agradecer a Deus já. Amanhã não haverá escola dominical, tá bem, amados? Não haverá, amanhã só vai ter trabalho à noite aqui. Só vai ter trabalho à noite. Irmãos, estão indo empreitada aí o tempo todo, estão cansados. Então amanhã descansa um pouquinho e à noite nós